Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora tratar sobre como estimar um software. Basicamente, a gente vai aprender a precificar um software. A gente vai ter algumas técnicas aqui e um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Vamos lá. Eu sou Aislan Rafael, para quem ainda não me conhece, prazer. Sou mestre de engenharia pelo César, professor do campus e coordenador da Mambi. Atualmente a Mambi, ela é uma fábrica, escola de software, onde a gente, junto com os alunos da graduação, do técnico e da pós-graduação, a gente recebe clientes reais e projetos reais, onde tem todo um processo de desenvolvimento, fazendo com que os alunos tenham um ambiente real de desenvolvimento. Então, aqui nesse curso, a gente vai ter introdução, definições, principais características, métricas, a gente vai ver algumas métricas, vai ver o modelo SEC, que é um modelo para você gerenciar o seu desenvolvimento de software, que foi proposto. Um exemplo prático, o projeto MotoEasy, e por fim, uma conclusão. Bem, vamos lá. Então, assim, nós temos a área de conhecimento de engenharia de software, né? Que trata sobre métrica, a métrica de software. As métricas, você vai usar métricas quantitativas para gerenciar o ambiente de desenvolvimento de software da organização. Então, você vai pegar métricas e vai gerenciar o seu ambiente. Então, aqui a gente tem algumas definições. A gente tem alguns atores aí. O primeiro é o desenvolvedor. O desenvolvedor ele vai cuidar do quê? Ele vai cuidar dos requisitos, ele vai ver se os requisitos estão consistentes, estão completos, ele vai ver se o design é de alta qualidade, se o código está pronto para ser lançado. Então, são preocupações inerentes ao desenvolvedor. Nós temos também o gerente de projeto. O que ele vai medir ali? O que ele vai ver com métrica? Ele vai ver os atributos de processo e os produtos para fazer projeções, para saber se aquele determinado software está pronto e se o money está dentro do que foi previsto. Se vai precisar de mais, o que muitas vezes acontece, né? Ou se talvez economizou aí o seu money aí. Então, por fim, o outro ator, a gente tem a organização. A organização ela tem que ter formas de medir para saber se como é que ela vai selecionar um determinado fornecedor. Como é que ela vai fazer isso, né? Que métricas ela vai utilizar para saber se aquele fornecedor é adequado ou não. Então aí a gente vai ter o gerente de projeto. Uma definição que o gerente de projeto tem é que o projeto ele é único e exclusivo. Apesar de a gente utilizar o termo fábrica, e fábrica dá uma ideia de que são coisas fabricadas repetidamente, mas para software, cada projeto ele é único. Então, todo projeto ele é único. Não tem sentido você fazer dois projetos iguais. Né? Dois projetos iguais é a mesma coisa, só como software não é algo escasso, você só repetir, fazer uma cópia do software e acabou. Né? E aí a gente tem como desafio, né, pelo o gerente de projeto, identificar que métricas utilizar. Lá eu tenho um arcabouço de métricas, mas qualquer métrica serve para o meu projeto? Qual é a métrica que eu vou utilizar? Né? Como é que eu vou controlar e monitorar a execução do projeto? Então, a gente vai ter aí que cada projeto ele é único, exclusivo, só que ele vai compartilhar algumas métricas comuns que pode ser utilizado. Então, assim, mesmo que cada projeto seja diferente, eles vão compartilhar características, né, em comum para que você possa medir possa medir. Então, aí a gente vai perceber que características são essas. Então, quais são? Primeiro é o tamanho do software. Então, eu tenho que saber o tamanho, qual é o esforço, a duração do projeto, a produtividade. Outra métrica, então, eu tenho essas métricas aí: o tamanho, o esforço, a duração do projeto e a produtividade. Então, seria o seguinte: o que eu vou entregar? É o tamanho. O que foi entregue no passado? É a minha produtividade. Eu fui produtivo ou não? Para eu fazer essa comparação, eu tenho que saber, eu tenho que olhar para o passado. Né? O que eu estou entregando hoje, eu estou entregando mais lentamente ou mais rapidamente, eu estou entregando mais, eu estou entregando menos.
e quanto tempo levará para fazer essa entrega, né? Mantida a produtividade, ou seja, a capacidade atual da equipe, né? Então a gente vai ter aí o tempo e o esforço em conjunto. Então aí nós vamos ver que a métrica de software, né, ela vai buscar definir um padrão para medir certos atributos do processo, produto ou serviço, que esses padrões aí a gente vai chamar de indicadores ou de KPI, né, que vai ser a chave de desempenho aí, de produtividade. Então, exemplos de KPIs: velocidade, o desempenho relativo de sua equipe ao longo do tempo, qual é a velocidade da equipe, o que ela consegue entregar em um determinado intervalo de tempo. As linhas de código alterada é outra métrica que você pode utilizar. Então, qual foi o número de linhas de código que eu alterei? Eu estou sendo mais produtivo, menos produtivo? E hora extra, né? Então, assim, eu estou precisando de quantas horas a mais do meu tempo normal para eu entregar a mesma coisa que não estava previsto, ou coisas que não estava previsto no projeto. É uma outra métrica que você pode utilizar, né? Então, assim, o foco aqui é estimar software. Então, a gente vai usar algumas métricas específicas. Então, aí, a gente tem o tamanho do software, que é a medida da funcionalidade do software que está sendo entregue ou espera-se que seja entregue. Então, assim, você vai medir qual é o tamanho desse software que eu estou entregando. O que eu estou entregando? Como é que eu faço para medir isso? O esforço é o tempo acumulado gasto por toda a equipe do projeto. Então, o conjunto de todo o tempo de toda a equipe foi o esforço que foi empregado para isso. E o tempo, né, que representa a duração do calendário do projeto. Você vai olhar lá no calendário, ó, começou daqui até aqui. O esforço é diferente do tempo, apesar de ser de toda a equipe, mas se eu tenho duas pessoas na equipe, o esforço é um. Se eu tenho 3 pessoas na equipe, o esforço é outro, o esforço é maior. Depende da quantidade de horas que cada um gastou. E o tempo é efetivamente olhar a data de início e a data de término do meu projeto. Então, assim, a gente vai ter aqui os processos ágeis, né, de desenvolvimento de software, e que eles possuem algumas características específicas. A gente vai olhar aqui, teve uma revisão sistemática que verificou sobre isso, né, os métodos para se fazer estimativa de esforço, prazo e custo, né, para o planejamento ágil de software. Então aí, uma dessas métricas é os story points. Você, por exemplo, utiliza histórias de usuários para representar os requisitos funcionais, e aí a equipe, utilizando outra técnica que vai estar aqui, né, que é o Plane Poker, o Story Point vai ser a medida de quanto esforço que eu vou utilizar para desenvolver um determinado requisito funcional. Isso aí é levantado, é definido, é estimado com a equipe utilizando a técnica de Plane Poker. Essa técnica consiste em a equipe usar literalmente cartas, onde tem uma série de Fibonacci lá, 2, 3, e por aí vai, 5 pontos, aonde a equipe, cada um vai dizer quanto é que de esforço, e aí todo mundo vai revelar as cartas, e assim vão discutir, entrar em consenso para que a equipe estime quantos story points aquela determinada história ou requisito funcional vai levar. Então, assim, nós temos essas estimativas de tamanho são agrupadas, né? Então, você pegar para cada funcionalidade, você vai pegar quanto de story point vai pegar e vai agrupar isso, e aí você vai conseguir estimar o esforço. Aqui a gente tem algumas principais características da formação de preço de software. A gente costuma calcular apenas o custo do desenvolvimento e o lucro do desenvolvedor. Então, você só calcula o custo do desenvolvimento e o lucro, e acha que com isso vai conseguir um preço. Então, mas precificar software, ela é uma arte, né? Os produtos de software eles podem ser vendidos por unidade, por licença,
ele pode também ser vendido por usuários simultâneos, número de servidores, por upgrades que você vai fazendo. Enfim, tem uma infinidade de formas de você cobrar o valor. Mas você tem que saber qual é um valor justo para a sua equipe e o quanto é que você vai arrecadar com isso. Aí a forma com que você vai cobrar, você tem que conseguir atingir esse valor. Então, o processo de precificação, né, ela requer que das empresas uma constante análise e monitoramento dos fatores que influenciam o ambiente interno e externo da empresa. Então, a empresa tem que estar constantemente monitorando para que eles consigam valorar o seu trabalho. Aqui eu tenho alguns fatores aqui para vocês. Essa aqui é uma tabela que foi tirada do Somerville. Os termos contratuais é um fator, o cliente pode permitir que o desenvolvedor mantenha a propriedade do código-fonte, o que possibilitaria o reuso em outros projetos. Então, um fator, né? Eu vou ficar com código-fonte, eu vou utilizar em outro projeto, então eu posso fazer mais barato porque eu vou vender para outras pessoas. A incerteza da estimativa de custo, então, como o software pode mudar, você pode ter outros requisitos, então, assim, é um cenário de incerteza e você pode cobrar por essa incerteza, colocando como contingência. A saúde financeira da empresa, às vezes a empresa está passando um perrengue sem saúde financeira, sem grana, sem money em caixa, né? E aí a empresa acaba que fazendo mais barato para poder entrar a grana, e aí e pode acontecer da empresa entrar em falência, porque mesmo ela pegando aquele projeto, mas aquela grana não é suficiente para o seu projeto. Então, isso é um fator complicador. Oportunidade de mercado. Então, assim, você pode fazer uma cotação baixa para poder entrar em um novo segmento, um fator de você entrar naquele segmento, ou então você mostrar, pegar um cliente só para mostrar que você é capaz e usar ele como exemplo, e por aí, né? Então você pode procurar oportunidades, cobrar um preço mais em conta para atingir uma oportunidade de mercado. E a volatilidade de requisitos, né? Os requisitos mudam, né? Então, se aqueles requisitos houver mudança, então você pode cobrar por isso também. E aí você pode dizer o seguinte, olha, esses requisitos é X, e se houver mudanças, aí eu vou cobrar mais caro para fazer essas mudanças. Então, basicamente isso. Então, olha, durante o processo de precificação, a gente deve levar em consideração aspectos organizacionais, econômicos, políticos e comerciais. Então, essa precificação ela não deve ser realizada de forma individual, ela deve ser realizada em grupo. E você vai ter que trazer isso à equipe de marketing, à equipe de venda e demais gerências envolvidas na concepção do software para discutir isso, né? Não é algo que somente uma pessoa vai fazer, tem que ser algo em grupo. Então, assim, quando você define um preço para ganhar, porque você já tem um conhecimento, já sabe o quanto que o cliente espera pagar, né? Então, se você souber quanto o cliente deseja pagar, então você coloca o preço esperado pelo cliente, desde que esse preço esteja ok para você. Isso é botar um preço para ganhar. Então, outra característica é a questão de modularidade e custo do software. Então, assim, o seu software, você pode colocar mais módulos ou menos módulos, né? Então, quanto mais módulo tiver, mais complexo vai ficar e vai ficar mais complicado de você desenvolver isso aí. Quanto menos módulos tiver, também vai ser algo complicado e demorado para se fazer. Então, você tem que achar um meio termo aí, onde não tenha módulo de mais e nem de menos, onde não complique por ter muitos módulos e não complique por ter poucos módulos. Então, você tem que achar esse equilíbrio aí. Esse aqui é um gráfico tirado do Pressman. Então, você também tem que levar em consideração o desenvolvimento ágil na formação de preço do software.
que é onde você vai ter o foco na satisfação do cliente, a entrega incremental, são características do desenvolvimento ágil. A equipe do projeto tem que ser pequena e altamente motivada, você tem que ter, são métodos informais, artefatos de engenharia de software mínimos, e, acima de tudo, a simplicidade no desenvolvimento geral. O desenvolvimento de um projeto de software pode acontecer, pode ser difícil ou impossível, né, prever como esse software irá evoluir com o tempo. Não, é imprevisível o desenvolvimento de um software. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, do Pressman também, que fala sobre que no início, né, você num projeto tradicional, no início é mais barato você alterar. Num projeto de ágil, no início tem um certo custo. Mas você vê que tem um ponto aonde o custo num projeto ágil ele continua menor. Num projeto tradicional, quanto mais por fim, maior vai ser o custo de mudanças.